De mais uma vez estar na presença do Senhor como ministro, como pregoeiro deste evangelho, né? Sou grato a Deus pela vida do meu sogro Dorival, né, irmãos? Uma bênção de Deus aí, como todos conhecem. Minha esposa, minha família, somos gratos ao Senhor. Tá os meus cunhados ali também, né? Uma turma boa aí. Graças a Deus que eu sou um bom rapaz, né? Imaginou, irmão? Fosse mexer com esse tanto, a irmã dele tem tudo irmão homem. Tava feio o negócio, tava? Não fez direito, o pau come. Mas graças a Deus a gente tem preservado algo que se chama família. Deus, quando Ele criou na sua criação, todo o projeto de Deus está centrado à família. Família é uma dádiva de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Josué, aliás, capítulo de número 22, versículo de número 15. Glória a Deus. Aqueles que encontraram, digam amém. Pois assim diz o texto. Vamos ver o ventilador abençoado aí. Aleluia. Bota um peso em cima da mão. Versículo 15 do capítulo de número 22 diz assim: E indo ele aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés até a terra de Gileade, e lhe dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometeste contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vós rebelardes contra o Senhor. Agora, no mesmo livro de Josué, vamos ler o versículo de número, capítulo 23. Aleluia. Capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, capítulo 24, versículo 15. Capítulo 24, versículo 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vais. Se há aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém pode repetir comigo essa palavra? Porém, diga assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar mais uma vez para ficar bonito. Todo mundo tem medo, não, irmão? Ninguém vai ouvir sua voz, não. Diga assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aplauda a Jesus, que Ele merece. Aleluia. Pode se assentar, fica à vontade. Eu quero chamar a sua atenção em alguns minutos para esse texto, porque eu já poderia muito bem parar por aqui analisando e observando a maneira da qual Deus falaste conosco durante este culto, mas ainda tem um pouquinho a mais referente a isso. Aqui diante dessa palavra nós estamos observando e olhando uma colocação de um líder que recebeu uma tamanha
responsabilidade de conduzir o povo de Deus. É o sucessor de Moisés. Moisés cumprindo a sua missão, agora está Josué sobre o comando de Israel. Perceba que a colocação de Josué é mostrando para o povo a quem ele servia. Perceba que a colocação de Josué dizendo: vós escolheis a quem se vais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós analisamos esse texto, algum texto da história, percebemos que o povo estava querendo servir a outros deuses, ou melhor, o povo estava servindo a outros deuses. E a Bíblia diz que não há Deus maior como o nosso Deus. Todos os deuses apresentados por aí são deuses apresentados com D minúsculo. Por quê? Porque há um Deus superior a todos os deuses, é o Senhor dos exércitos. Perceba que a colocação de Josué é preservando aqui também os princípios, pela promessa que foi entoada lá na descendência, porque Josué fazia parte também da descendência de Abraão, e a promessa que Deus tinha para o povo dele era uma terra prometida. Perceba, pela desobediência do povo, o povo não entraram na terra. E aqui nós observamos também que quando Deus, desde a criação, criou a humanidade, criou o seu povo após Adão e Eva, Deus sempre preservou aqueles que cuidasse e preservasse e guardasse o temor e o respeito para com Deus. Nós sempre vamos ver Deus despertando ao seu povo para não servir a outros deuses, como por exemplo, quando Deus despertou a Moisés juntamente com o seu povo em Êxodo capítulo 20, do versículo 3, versículo 4, versículo 5. No capítulo 3, o próprio Deus, quando traz os 10 mandamentos para Moisés, um dos primeiros mandamentos que Deus apresenta para Moisés, e Moisés apresenta para o povo, não se encurvarás diante de imagem alguma de escultura. Aí no versículo 4, e nem tampouco imagem de alguma semelhança do que existe em cima dos céus e embaixo da terra. Perceba que aqui é Deus mostrando que o povo não deveria se drobar a imagem de escultura que existia nem em cima dos céus e nem embaixo da terra. Aqui é algo semelhante. Então Deus sempre preservou que o seu povo somente a ele servirá. Então aqui Josué, com a experiência, com o aprendizado e a colocação, Josué se posicionou. Enquanto muitos queriam servir a outros deuses, Josué se posicionou e disse: vós escolheis a quem se vais, porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Mas o que eu aprendo com essa palavra? Aqui eu percebo algo de extrema importância como exemplo para mim. Eu posso afirmar dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Alguém pode escolher o que Josué quis dizer nessa palavra, que todos poderiam escolher a quem eles poderiam servir. Ou eles serviam ao Deus Todo-Poderoso, ou eles serviam aos deuses dos amorreus, de uma terra aonde eles peregrinavam, na terra do Egito. Então perceba
perceba que eram outros tipos de deuses criados, inventados e formados por homens, mas aqui Josué aplicou para o povo a quem eles deveriam servir. E em cima dessa palavra eu quero enfatizar alguns textos, como por exemplo, a Bíblia diz que só há dois caminhos: existe a porta estreita e também existe a porta larga. E o próprio Jesus afirmou dizendo que a porta estreita, apertado é o caminho que conduz à salvação, porém essa porta larga é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Como que eu posso observar e definir qual é a porta estreita? O próprio Jesus afirmou: aquele que quiser me servir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com essa palavra? Negue a si mesmo é reconhecer que é dependente de Deus, é reconhecer que é pecador, é reconhecer que é falho, é reconhecer que é alguém que erra, e ele pode confessar, entregar a vida para o Senhor e viver totalmente para Ele. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Quem? Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu quero voltar um pouco lá atrás, no Antigo Testamento. Hoje nós temos a liberdade de servir ao Senhor. Hoje ninguém pode nos impedir no Brasil, no país da qual nós vivemos, ninguém pode impedir de nós de servirmos ao Senhor. Enquanto outros países por aí, muitos são matados, por amor ao Evangelho. Mas eu quero voltar um pouco aqui no Antigo Testamento. Perceba algo: para o homem ter acesso a Deus, desde a criação de Adão e Eva, após a queda do homem, Deus levantou reis, profetas, sacerdotes. E depois vou concluir essa parte de teoria, de contexto. Eu quero mostrar algo para você. Deus levanta agora um sacerdote, sacerdotes para conduzir o povo. E antes de Deus levantar sacerdotes, Deus levantou reis, Deus levantou profetas. E aí os profetas prevaleceram, mas nem tão pouco esses foram capazes de atrair o coração do homem para Deus. Agora Deus levanta sacerdotes para quê? Para que cuidasse do templo, da casa de Deus. E o templo era formado por homens, mas preservado por Deus, aonde o sacerdote guardava ali no templo, ali o acesso a Deus e a sua santidade. Para o homem ter acesso a Deus, era por intermédio do sacerdote. Ninguém poderia conversar direto com Deus a não ser chegando até o sacerdote. E que alguém primeiro falava com o sacerdote entrava no templo e Deus falava com o sacerdote, para que assim o homem pudesse falar com Deus. E não era de qualquer maneira, tinha que haver sacrifício, tinha que haver entrega. Perceba que o homem, quando pecava na antiga aliança, para os seus pecados serem perdoados, tinha que pegar um animal que era virgem, que ainda não tinha dado a primeira cria, e era oferecido em holocausto, em sacrifício. O seu sangue era queimado. Para quê? Para que o perdão de Deus chegasse para o povo. Perceba que aqui é algo que Deus sempre preservou, é a comunhão entre Deus para com o homem. Agora a história mudou. Nós estávamos no tempo da lei, agora estamos no tempo da graça, mas não significa que é de graça. Muitos dizem, eu quero. Se nós perguntarmos para alguém aqui hoje, alguém quer ir para o céu? Todos levantariam a mão. Se perguntasse para alguém quer ir para o inferno? Ninguém
levantava a mão, porque ninguém quer saber de inferno, mas não quer saber de inferno, mas não quer saber também de Jesus. Mas escuta que eu vou falar para você entender nesta noite. Deus não marcou esse culto aqui para simplesmente eu trazer uma palavra para você, mas foi para mostrar para você que Ele é o teu Criador e você é filho. Aliás, você é alguém que precisa se tornar filho de novo, porque para se tornar filho precisa renovar a aliança. Como? Porque quando o homem caiu, perdeu acesso a Deus, a não ser que se reconcilie com Ele, entregando a vida para Jesus. Escuta, agora aqui na nova aliança Jesus vem, porque Deus viu que na antiga o homem não poderia ter acesso a Deus por causa da sua iniquidade. Para quem não sabe, iniquidade é repetição de pecados, é conjunto, é túmulo, ou seja, é uma montanha de pecado, ou seja, vai acumulando, as pessoas sabendo que errava, mas ainda não se arrependiam. Agora Deus envia o seu Filho Jesus. Quando Jesus vem e pregou sobre a terra, cumpre o seu ministério, Jesus agora vai se fazer como homem, se entrega na cruz, morre por nós. A Bíblia diz que no templo havia um véu que separava o homem de Deus. Agora o véu, quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima para baixo. O que que significa? O acesso a Deus, ou seja, a salvação veio dos céus para a terra. Na antiga aliança, se alguém quisesse vir até a Deus, o povo deveriam vir e se entregar para Deus. Na nova aliança é diferente. Deus agora deixou livre o arbítrio para todos. Deus deixou a escolha. Agora a escolha depende de mim, depende de você. Não depende do irmão à esquerda, nem tampouco da direita. Mas você fugiu da mensagem. Calma. Enquanto muitos estão por aí ouvindo o evangelho, ouvindo a mensagem, eu ainda preservo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A mensagem está sendo pregada. Agora Jesus, quando se entrega a salvação, chega para o homem. Aí muitos erram aqui pensando, porque Jesus morreu, agora todos são salvos. Não. O fato de Jesus morrer naquela cruz e se entregar por nós, não significa que todos são salvos. E quem vai ser salvo? Aqueles que dobraram o seu joelho. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar ao Pai diante dos homens, naquele grande dia também o Pai confessará diante de todos. O que é confessar? É falar os meus pecados para o pastor? Não. É chegar até ele e dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus e viver para Ele. Isso é confessar publicamente a Jesus como o único, suficiente Salvador. Mas o mundo hoje quer andar na porta larga, no caminho da facilidade, do prazer, do pecado, da avareza, do adultério, da mentira, da fornicação e de uma série de coisas. Aí nós ouvimos agorinha uma palavra por intermédio de um louvor. O que adianta? Tem um louvor que eu acho muito lindo. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e porém eu perder a minha alma? Eu estou aqui para dizer para você que muitos estão pregando o evangelho e muitos também estão ouvindo a mensagem, mas não estão guardando no coração. Não basta somente ouvir, não basta somente vir à igreja, não basta somente gostar do ministério, não basta somente gostar dos cultos. Eu não estou aqui para assustar você, eu estou aqui para te alertar. Assim como existe céu, também existe inferno. Assim como existe Deus, também existe o diabo. Assim como existe lá em cima alguém que morreu por nós para nos salvar, tem alguém que lá em cima saiu do céu e foi para o inferno. Quem? A Bíblia diz que o diabo pôs usurpação, tem
tentou ser igual a Deus. Satanás, ele era um anjo de luz, mas a Bíblia diz que ele tentou ser igual a Deus, ser maior do que Deus. Deus o expulsou e tornou-se inimigo de Deus. E sabe qual é a maior missão de Satanás? É levar o máximo de vida para o inferno. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, eu não adultero, eu não tenho minha esposa, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Meu filho, se você não confessar a Jesus, não tem esse negócio de você é boa pessoa para a humanidade. Não tem esse negócio de que você é uma boa pessoa. O detalhe é que ou vive para Deus ou vive para o diabo. Tiago, você está doido? Não. Ou vive para Deus ou vive para o diabo. Evangelho não é brincadeira. A mensagem está sendo pregada. É por isso que aqui Josué se coloca, enquanto muitos querem estar no caminho da facilidade, enquanto muitos querem estar no caminho pecaminoso, Josué diz: se vocês escolham a quem se vai, porém eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Eu ouvi esses dias alguém que disse assim: se for para me ser crente igual fulano, eu nem vou. Sabe o que eu olhei para ele e disse assim: faz o seguinte, não seja igual ele, não seja diferente. Não olhe o exemplo dele. Se ele não foi um bom exemplo, entrega a tua vida do mesmo jeito, porque não é o exemplo dele que vai te salvar, é a tua posição, o teu posicionamento, a tua colocação. Então a mensagem está sendo pregada. Quantas vezes você viu alguém dizendo assim: eu sou grato a Deus pela minha família servir ao Senhor? Quantas vezes você ouviu alguém dizendo assim: eu sou grato por servir ao Senhor? Quantas vezes você ouviu a mensagem pregada? A mensagem nesta noite anunciada é: vocês escolham a quem se vai, eu porém vou continuar servindo ao Senhor. Então só há dois caminhos. Nós ouvimos uma mensagem nisso aqui, sobre o Apocalipse, sobre a grande tribulação que haverá sobre a terra. Evangelho não é um conto de fada, não é uma historinha de quadrinho que se prega por aí. Ser crente não basta ser crente com a Bíblia debaixo do braço. Não basta se dizer servo e vive de qualquer maneira. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. A escolha é sua. Então se posicione, se entrega para Jesus. Jesus não morreu em uma cruz para ninguém ser condenado. Mas por que o povo vai ser condenado? Porque se tornaram filhos desobedientes ao Pai. Glória a Deus. E se você não for um filho obediente a Deus, pode ter certeza que só te espera um caminho. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Depois da morte segue-se o juízo final. E aqui Josué está despertando o povo, para que o povo não se perca no caminho que Deus preparou para ele. A Bíblia diz que só há uma grande morada, e essa morada foi preparada para aqueles que morreram em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé nesse momento que eu quero orar por você. Fica de pé. Eu quero que você escute uma coisa nessa noite. Se alguém tiver dúvida, após o curso quiser me perguntar, eu tenho um livro para ensinar sobre isso. Observa aqui, nós não estamos condenando Maria, porque Maria foi uma escolhida e uma ungida do Senhor. Para quê? Para que pudesse conceder Jesus sobre a terra. Mas Maria não salva ninguém. Não foi Maria que morreu em uma cruz, foi Jesus. Então o próprio texto que nós lemos, se você tiver dúvida, achar que eu estou inventando aqui, abra lá Êxodo capítulo 20 versículo 3. Leia atentamente, leia com calma.
E você vai ver o próprio Deus dizendo para não fazer ou não se prostrar, não se encurvar diante de nenhuma imagem. E é isso aqui que o povo estava fazendo, estava se encurvando. Mas Josué foi o canal para despertar o povo. E hoje eu estou aqui como Josué para te despertar. Não se encurve diante daquilo que te conduz ao inferno. Se encurve somente perante ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Se deleita seu caminho ao Senhor, mais Ele fará. Entrega o teu coração para o Senhor. Entrega a tua alma para o Senhor. A vida não é um momento. Ninguém sabe o dia de amanhã. Alguém que está aqui conhece alguém que um dia esteve perto de você, hoje não está mais. Alguém que está aqui nesta noite tinha um parente, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um primo, não sei. Alguém que estava próximo de você e você recebeu uma notícia muito triste. Qual? Essa pessoa partiu. E se você perguntasse para ela agora aonde ela estaria, por que ninguém volta? Porque Deus deixou livre-arbítrio enquanto há vida. Então cuidado com a escolha que você faz hoje, porque a escolha que você faz hoje vai garantir para onde você vai quando Ele vier. Só há dois caminhos, meu querido. Aí quando alguém mas essa história de que Jesus está voltando, eu já ouço desde quando eu era criança. Escuta uma coisa: Jesus volta todo dia para nós. Isso é mentira. Vamos abrir a Bíblia aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abre aí quem tem Bíblia, e quem não tem, mostra para alguém do lado aí. Apocalipse capítulo 20, capítulo 3, versículo 20, no nome de Jesus. Eu quero que a igreja abra agora e mostre para alguém que está do seu lado, todo mundo aqui. Eu vou te mostrar como Jesus todo dia volta para o homem. E quando eu falo homem é no sentido geral. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até a ele, ou seja, entrei na sua casa. Entrarei até a ele e com ele cearei e ele comigo. Aqui está falando de quem? De Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que é que isso significa? Todo dia Deus bate na porta do teu coração. Não faça isso. Não ouve isso. Não cometa isso. Aí não é apenas como diz o conto por aí, o anjinho que diz ao teu ouvido. Não, é Deus despertando você. Todo dia Jesus volta para alguém. A diferença aqui é que Ele vai vir no grande dia recolher aqueles que estão em Cristo Jesus, arrebatar a sua igreja. Mas se você perguntar para alguém que partiu alguns dias, alguns meses ou algumas horas, a primeira visão, a pessoa vai ter duas visões. A primeira é: se morreu com Cristo, vai ver os anjos vindo buscar para levar para o seio de Abraão. A segunda visão, aqueles que morreram sem Cristo, a primeira visão que vai ter é com os demônios vindo buscar para levar para o inferno, para que o grande dia seja julgado. No dia do juízo final, o julgamento vai ser para todos. E aí? Vai deixar para se arrepender quando falecer? Quando partir? Não adianta. A Bíblia diz, para me finalizar, para me já orar aqui agora, porque a hora já se foi. O rico e o Lázaro teve uma visão, indo até o inferno. A Bíblia diz que quando nessa visão ele chega lá, o inferno era tão quente que ele clamou por uma gota de água na sua língua e não tinha. O fogo do inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios com enxofre. Se você acha que esse fogo aqui da terra, quem já se queimou, levanta a mão. A maioria, quem já se queimou, levanta a mão assim. Já se queimou uma hora, nem sei um trisco, mas queimou. Dói ou não dói? Sim ou não? E se deixar, até queima tudo, né? Não tem nem comparação contra o fogo do inferno.
Você acha que eu estou aqui para brincar com a sua fé? Um dia eu estava perdido nos caminhos do Senhor. Eu sou ainda jovem. Eu tinha a vida inteira para curtir esse mundo, para farrear, como o mundo diz por aí, para viver do jeito que eu queria. Mas eu deixei tudo para servir a Jesus. Não é para estar aqui achando, dizendo, sou crente. Não, é para ser um servo de Deus, para que no grande dia eu receba a minha salvação. E se eu não ter cuidado também, eu posso perder ela. Eu não tenho que estar posicionado, não é somente hoje, é amanhã também, até que Cristo venha. Então eu estou aqui para dizer para você: entrega a tua vida para o Senhor, porque muitos estão dizendo por aí, eu e minha casa servimos ao Senhor. A mensagem está sendo pregada e você está ficando de fora. Cuidado para não receber a grande notícia. Qual é a notícia? Cristo arrebatou a sua igreja. Mas até lá, se Jesus não estiver vindo, se você partir sem Ele, todos que estão me ouvindo aqui agora, ou no arrebatamento você não vai se lembrar porque partiu com Jesus, mas aqueles que morrerem antes do arrebatamento vai se lembrar da mensagem que está sendo pregada agora. Você vai se lembrar, e a lembrança que você pode ter é uma lembrança boa ou ruim, depende da tua escolha. Eu quero orar nesta noite aqui por todos aqueles que querem entregar a sua vida para o Senhor. Isso aqui não é para te intimidar, isso aqui é para mostrar para você que a morte de Jesus morreu, foi para te salvar, mas só vai salvar aqueles que realmente entregarem a sua vida para Ele. E se tiver alguém nesta noite que queira reconciliar, aceitar Jesus como seu Salvador, venha que eu quero orar por você. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas sim por espontânea vontade. Amém? E se tiver alguém, venha. Se não tiver, fica aí que eu vou orar do mesmo jeito. Senhor Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essa igreja agora. Deus, eu oro pela cada vida que aqui se encontra, Senhor. Senhor, apenas foi um canal e um instrumento do Senhor para anunciar a mensagem. Sou grato ao Senhor por eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas aqui tem vidas, meu Pai, que ainda não te servem, está com o coração duro, fechado. Eu quero pedir ao Senhor, arranca, meu Deus, nessa noite, tudo aquilo que tampa a visão, que mostra a realidade, meu Deus, que não deixa enxergar os teus princípios, o teu evangelho. Eu quero nesta noite orar pela vida de cada pessoa nesse momento. Guarda a casa, a família, os filhos, o trabalho. Livra, Senhor, do acidente, do assalto, do homem sanguinário, de toda a obra do mal. Eu ministro nesta noite, meu Deus, a falência de todo mal contra cada vida aqui. Toda a obra de Satanás, da qual está alojada sobre essa vida. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Aonde houver um espírito alojado, escondido, eu dou uma ordem nesta noite. Sai dessa casa, sai dessa família, sai da mente, sai do coração. Em nome de Jesus, espírito da morte, abandone esta vida agora. Espírito do vício, em nome de Jesus agora, pega tudo que é teu. O espírito que tem acompanhado essa casa por intermédio de maldição hereditária, sai agora no nome de Jesus. Maldição mandada, enviada, proferida, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Todo o trabalho das trevas, toda a obra de Satanás contra essa vida, contra essa pessoa, eu neutralizo agora pelo poder que opera no nome de Jesus. E eu ministro sobre a tua igreja, Senhor, a bênção do Senhor agora, pois diz a tua palavra, Senhor, que a tua bênção, ela enriquece, Senhor, e não causa dores. Então nesta noite nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Se todos crêem, digam amém.